Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 12 de agosto. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado e também toda a parte aqui de análise, a programação em radar do mercado, live, análise de fechamento, que é esta aqui todos os dias, análise especial toda terça e quinta e radar da semana todo domingo. Você pode se inscrever gratuitamente no canal de forma simples. No canto inferior direito do seu vídeo, na parte aí que tem uma imagem, inscreva-se. Passando o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, vai aparecer a opção para você clicar e se inscrever gratuitamente no canal. Abaixo também desse vídeo vai ter um botão aí para você se inscrever facilmente. Análise de hoje, vou falar sobre quais ativos, vou abordar quais ativos. Vou falar do IBOV, futuros, mini índice, mini dólar. Depois eu venho falando de PETR4, Vale 3, Raio 3, BBAS3, NTCO3, BBDC4, MGLU3, LREN3, MRFG3 e JHSF3. Os ativos que eu vou comentar nesta análise. Começando pelo IBOV, terminou o dia de forma estável, estava até lá embaixo, deu uma puxada para cima no leilão. Uma puxada aí basicamente no Ibovespa de 0,41%. Indo aqui para o gráfico diário, nós temos aqui um dia estável, menos 0,06%, segue dentro daquela bagunça que está aqui, ou seja, de gerar sinal de baixa, tentar gerar sinal de alta, volta para baixo da média, mas segue dentro aqui de um viés de correção, principalmente visível no gráfico semanal, que a gente já tinha abordado isso no radar da semana. O que é importante ficar claro aqui? Que nós temos 4 semanas, praticamente 4 semanas, está caminhando para o fechamento desta, né, mais 2 pregões, semanas laterais, 4 semanas de indefinição, que o preço do IBOV, ou seja, a pontuação, ou seja, o IBOV está representando o que acontece em média ali com a faixa dos 70 e poucos ativos. Isso aqui é a dificuldade que tem para as operações de swing trade, então aumenta a dificuldade para se trabalhar, no meu caso, principalmente, trabalho mais com estratégia de correção e também buscando operar mais a favor de tendência, fica aqui um risco mais alto nesse momento, nessas operações, ou seja, tinha uma chance maior de ter aí stops sendo acionados, o que está acontecendo nesses últimos pregões. Então temos um processo de correção e essa correção que pode ainda se estender para a faixa dos 96.500, já abordado inclusive no radar da semana. Para reverter essa expectativa, teria que ter um pregão aqui muito forte para cima, que nesse primeiro momento não está tão evidente sem essa maior probabilidade disso aqui acontecer. Se fizesse algo assim, fizesse um pouquinho mais fraco para baixo e gerasse um sinal mais forte, aí me animaria mais, eu diria que aumentaria essa chance. Mas por enquanto seguimos aí com um viés de baixa, mas com um cenário um pouco mais dentro da indefinição de curto prazo. Seguindo agora para os futuros, lembre-se aí que se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato. No gráfico de 60 minutos do mini índice, temos um processo de recuperação que fechou ali abaixo do suporte, mas volta para cima. Observe que depois que voltou para cima desse nível aqui mais testado por esses 2 candles, o mercado volta a fechar acima e se sustenta aqui acima, trazendo um viés positivo aqui, pelo menos fechamento do pregão. A penúltima hora de pregão foi forte para cima e essa última ainda está vindo mais para cima. Mas seguimos aqui, se olharmos somente para os topos e fundos, temos basicamente uma tendência de baixa, que voltou para cima desse nível, que enfraquece essa tendência de baixa, que mantendo um cenário mais de indefinição ali no gráfico diário principalmente. Mas, já computando para a abertura do próximo pregão, se abre caindo assim, abre perdendo a mínima desta última hora de pregão, que nesse momento está localizado em 102.245, veio para baixo dessa mínima, gera sinal de topo descendente e, consequentemente, volta a ficar interessante para se trabalhar numa venda de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Se esse topo descendente acontecer ainda para baixo dessa região aqui em torno dos 102.220, mais interessante seria. Que é isso aqui, vem forte para baixo e passa a gerar sinalização de baixa. Para baixo aqui até da média móvel exponencial de 13 períodos, eu falei de 102.220, que é isso aqui basicamente, a média fazendo isso aqui. Então esse seria o cenário para operação de venda. Dentro de uma abertura positiva, já tende a abrir ali em cima de um patamar de resistência por volta dos 102.930, depois resistência na faixa 103.255. Lembrando que hoje, mini índice já passando a ser negociado no novo contrato aí, um INV20. Gráfico de 10 minutos, qual seria a alternativa? Abriu subindo,
passou a cair e gerar fundo ascendente ou pivô de alta, foco maior em buscar a operação de compra. Enquanto estiver acima dessa região dos 220 principalmente, não voltar a gerar sinal de baixa abaixo desse patamar e gerar sinal de alta acima desse patamar, foco em compra de day trade. Fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Dólar no dia de hoje foi lá em cima, tá aqui, bateu basicamente nessa máxima e isso aqui vai ficando um pouco mais na minha leitura de um processo de correção dessa subida. Que aqui gerou uma correção só de um candle e depois já voltou a subir. De novo, num processo de correção. Gráfico de 60 minutos, foi lá bater na zona de resistência, depois de algumas tentativas, gera sinal de baixa e vem aqui para um movimento de queda. Está dentro do movimento de baixa? Está. Então, foco maior em buscar a operação de venda até a região de suporte, enquanto no mercado não gerar um sinal contrário, que seria um fundo ascendente. Então, se aqui que está voltando para baixo daquele nível ali dos 443,5. Se no gráfico de 10 minutos, olha só, sobe, bate na região ali de dois fundos anteriores, gera um sinalzinho de topo descendente, foco em venda. Da mesma forma para o próximo pregão. Tentou subir aqui de maneira fraca, gerou topo descendente, foco em buscar a operação de venda, enquanto o mercado não fizer algo assim, ó, gera um sinal de alta e passa a proporcionar principalmente fundo ascendente para cima no patamar de 5.462. A outra alternativa de buscar compra seria o mercado resolve cair mais afundando, vem aqui para baixo e aqui nessa região mais próxima possível da região dos 5.385,5, o mercado gera algum sinal de alta num processo que ficaria numa indefinição mais ampla, né? Você tem fundo aqui, topo aqui, no processo de retângulo, aqui seria um suporte para ficar focado um pouco mais em buscar a operação de compra fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje, lembre-se aí, se foi útil para você, está sendo útil, deixe seu like, seu joinha, mais uma vez agradeço. Petro, alta de 1,73%, para quem está comprado, segue comprado, não perdeu o mínimo desse pregão, pode até subir levemente o stop ali para 23,07, stop da operação comprada em Petro, quem está comprado no swing trade, ponto favorável, permaneceu aqui acima desse patamar, voltou a fechar acima desse patamar aqui, ainda abaixo ali da região dos... Ainda abaixo não, né? Fechou um pouquinho acima dos 23,43. Abaixo desse topo aqui que é 23,60. Aqui é região de resistência, 23 que eu falei hoje até no radar do mercado. E no giro de abertura, lembrando, giro de abertura é algo que eu coloco todos os dias dentro do aplicativo. É um vídeo que eu falo com um viés mais para day trade. Faço uma leitura do gráfico intraday. Igual eu faço aqui do mini índice, mini dólar, falando de Petro, de Vale, de YouTube 4, de BBDC 4, de MGLU 3, de VVR 3. Todos os dias, um foco ali um pouco mais pensando nos ativos mais líquidos da bolsa, para quem está focado mais em day trade, qual é a minha visão, seja para compra ou para ponta vendedora. Então, nesse caso aqui da PTR4, tem essa zona de resistência, está dentro do movimento de subida. Não vejo ainda uma compra que se encaixa para mim, mas para quem está comprado, dá para trabalhar com stop na faixa que se encaixa para mim em termos de swing trade. E aqui o stop ficaria na casa lá dos R$ 23,07. Abriu subindo, gerando sinalizações de alta no intraday, para cima dessa região aqui, melhor ainda para cima da região dos 23,60, um gráfico de 15 minutos gerando sinal de fundo ascendente nos dias 60, fica mais para se buscar a operação de compra de day trade na ação. Vale 3, bagunça no gráfico diário, que bela bagunça, né? Olha só, aquela questão de gera sinal de alta aqui, ó, um gap de alta, só que chega lá na resistência, falha, aí pancada para baixo, gera sinal de baixo, volta para baixo da média, gera sinal de alta, chega na resistência, gera pancada para baixo, já volta para cima da média. Quanto maior o tempo que eu venho falando que a Vale ficar aqui nessa região, que ela romper esse patamar, foco maior em buscar a operação de compra, ou seja, uma operação mais simples possível seria assim, ó, rompeu 62,95, focaria em abrir uma operação de compra, um stop abaixo da mínima desse candle. Essa seria a principal alternativa nesse momento. Eu não vejo outra que não seja essa de rompimento de compra de swing trade na ação. Depois eu vou falar aqui de High Yield 3, que acionou nosso stop hoje quando perdeu a mínima desse candle aqui. Então o stop foi acionado e essa operação proporcionou uma perda que eu deixei aqui uma tela na frente, a perda dessa operação foi de 3,73%. Isso representou uma redução de 0,5% do capital total nessa operação da High Yield. Outra saída que aconteceu foi de BBAS3,
que ocorreu aqui a saída através da perda da mínima do último candle de ontem. Perdeu essa mínima, que o stop foi reposicionado hoje cedo, antes da abertura do pregão, aqui para baixo, que eu já tinha comentado ontem na análise. Perdeu essa região, seria um topo descendente, saída da posição comprada. Então essa posição foi também encerrada e essa operação gerou aqui uma perda parcial de 1,6%. Essa foi uma perda completa, ou seja, foi no stop original que ela foi lá bater, que é aí a perda máxima que eu trabalho em termos de gestão de risco, perder 0,5% do capital total, fazendo aquela questão da recomendação que eu coloco em cada recomendação, né? Qual o percentual do capital total destinado a swing trade colocar nessa operação. No caso aqui de BBS3, a redução foi de 0,21%. Então, nesse momento, nós temos aqui um mês negativo para o swing trade aqui para as minhas recomendações, dentro da minha metodologia, caindo aí 0,99%, quase 1%. E no ano está positivo 12,85%. Voltando aqui para falar, depois de BBS3, falar de NTCO3. Eu recomendei compra nos 2 últimos pregões. Um aqui não executou, foi cancelado. Hoje, recomendei compra aqui, também não foi executado. E aí fechou lá em cima. Uma primeira alternativa de entrada seria essa superação dessa máxima, stop aqui abaixo dessa mínima, tentando pegar um movimento de subida. É uma das possibilidades para o próximo pregão em cima de Natura, que seria o quê? Um movimento de subida, uma tendência de alta, e faz uma correção aqui em 2 etapas que pode desencadear um movimento para cima. Vamos ver se ela vai conseguir fazer isso. Entrou comprando aqui, perdeu essa mínima ou essa aqui, seria o sinal de stop da operação comprada de swing trade. Lembrando, a tendência do gráfico diário está indefinida, mas ainda apresenta um viés mais positivo no gráfico semanal, mensal, enfim, ativo ainda um pouco mais alinhado para cima. Outro ativo, Bradesco, terminou o dia de hoje apresentando topo descendente, assim como o BBS3, só que mais fraco ainda, né? Foi lá bater na média e gerou um topo descendente. Para quem está vendido no swing trade nesse papel, a perda dessa região gera o pivô de baixa, gera uma tendência de baixa, ou para quem está comprado e mantendo por causa do... Se só sai se gerar pivô de baixa, que seria o sinal de saída na perda dos 21,33. E stop para quem abriu venda pode ficar ali na faixa dos R$ 22,46. O que anula essa expectativa, que esse viés mais de baixo que tem nesse momento na ação é voltar a fechar aí para cima, não só dos 22,45, mas principalmente para cima dos 22,55. Então, por enquanto, cenário mais negativo, semanal dentro de um movimento de baixa, apesar de uma tendência de alta fraca, né, porque ela rompe ali gerando a tendência de alta e volta aqui para baixo. Não consegue ficar aqui acima desse topo. Então, por enquanto, mais fraco o cenário aí em cima de BBDC4, para se fazer algum tipo de operação de compra de swing trade. Magazine Luiza, MGLU3, depois da pancada para baixo nesse pregão, que eu cheguei a comentar no análise, confirmou esse candle forte de baixo, que foi um golfo de baixa, e mantém-se abaixo da média móvel de 3 períodos. Também não consigo encaixar dentro da minha forma de trabalhar uma operação de compra, um indicativo de compra, que é algum sinal de compra no gráfico diário dessa ação. E outro ponto para ser destacado aqui nessa análise é que a tendência de alta no médio prazo, no longo prazo, diário com tendência indefinida, curto prazo, mas com viés de baixa. Primeiro por estar dentro ali do movimento de queda, mas principalmente perdeu a mínima da semana passada no gráfico semanal. Isso aumenta a probabilidade, que seria totalmente possível e até bom, em termos de gerar oportunidade mais aqui para baixo, ela retornar ali pelo menos na média móvel de 13 períodos. Seria algo que eu olharia com bons olhos para avaliar o quê? A possibilidade de uma compra que seja de position trade ou mesmo position trade colocando numa carteira exponencial ou mesmo numa operação de swing trade após gerar aqui um sinal de alta no semanal. Nesse momento, o suporte mais relevante para essa ação, na casa dos 79,26, e debaixo disso, essa mínima desse fundo aqui, que geraria a tendência de baixa na ação, né? Que seria o pivô de baixa nessa ação, se perder essa mínima localizado em R$ 77,12. LREN3, ação que está dentro de uma tendência indefinida, veio aqui e rompeu esse topo anterior, só que já voltou para baixo dele, né? Não totalmente, porque ainda se eu pegar o nível mais testado, se eu pegar aqui, ó, esse nível aqui assim que passa alguns testes, não é um nível certinho, né? Um valor exato, mas alguns testes ali que eu considero um pouco mais relevante. Esse nível, esse aqui, esse teste aqui e esse aqui, ó. Ela bateu e está aqui em um suporte para ela, está em cima ali da média.
Caso o mercado gere algo assim para cima, fazendo um rompimento, um pivô de alta nessa ação, daria para se buscar abrir uma compra com stop aqui embaixo, tentando pegar um movimento de subida a favor de um novo movimento de alta no gráfico semanal. Então, para mim, a única forma de entrada aqui nesse ativo seria rompimento dos 43,50 em termos de entrada ao confirmar uma tendência de alta. 3 candles subindo, 3 candles caindo, se vem aqui um único candle já rompendo, é uma das possibilidades de abrir swing trade na ponta compradora em loja Zenner. MRFG3, pregão bom, alta de 4,77%. É algo bom para a carteira perspectiva, né? Que é a carteira mensal de ações que a gente tem, que é um papel que está dentro da carteira. Fechou bem o pregão. Para swing trade ainda não encaixou a entrada para mim, mas algo interessante que eu vejo, o gráfico semanal veio aqui, aquela questão que eu estou falando de MGLU3, ele se aproximar da média, depois gerar um sinal de alta, seria isso aqui. Não só MGLU3, a VVR3 que eu comentei na última análise, também é algo parecido, que pode acontecer, não necessariamente que é o que vai acontecer. Chega aqui embaixo, gerou uma sinalização de subida, brigou ali com a média e esse pregão consegue fechar acima da média. É um ativo que já conseguiu superar a máxima da semana passada, que se no decorrer aí dessa semana, nesses 2 dias, gerar algum, vou jogar aqui no gráfico de 60 minutos principalmente, ó, gerou um movimento forte para cima. Caso aconteça algum processo de correção mais fraco aqui e fundo ascendente ou pivô de alta no G60, seria a alternativa de entrada. Fora isso, se eu quiser uma operação de swing trade pelo gráfico diário, eu teria que aguardar aqui algum processo de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico diário para fazer essa entrada aí na ponta compradora em cima de Marfrig. E falando também aqui de JHSF3, nesse formato, olhando para o gráfico semanal primeiramente, nesse formato de se ter um processo de correção que se aproxime da média, que eu acabei de falar de MGLU, a alternativa aqui de ficar de olho é justamente se JHSF3 perder força nessa queda, gerar algum sinal de alta que daria para arriscar antecipadamente a entrada, tentando pegar o final da queda para o início de um movimento de alta. A expectativa seria essa, que inclusive pode fazer gerar nas próximas semanas uma sinalização de entrada até para position ou para quem está pensando numa compra de prazo maior, chegada mais próximo do suporte, gerar sinalização de alta, seja aqui ou até mesmo um gráfico diário, para se fazer uma entrada pensando no prazo maior em JHSF3, visto que a tendência de longo prazo, tendência de alta, no gráfico mensal, na realidade, está alinhado para cima. Mensal, quadrimestral, enfim, ativo alinhado para cima. Então é isso, amigos. Lembrando só que no curto prazo a tendência ainda é de baixa. Então teria que ter, para mim, algum sinal um pouco mais relevante de subida para abrir uma compra antecipada antes de ter realmente um alinhamento ali de um fundo no gráfico semanal. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.